Boa noite, membros do canal. Estamos mais uma vez aqui. Chamamos hoje um grande profissional, o senhor Eduardo Oshihara, que tem muitos anos de Toyota. Hoje a gente vai fazer um bate-papo do que eu sou fascinado, né? É o sistema Toyota de produção. Ele vai contar muito da sua carreira. Vamos falar um pouquinho de Lean. E eu quero aprender muito com ele hoje. Então, eu vou já deixar a palavra com ele para a gente fazer esse bate-papo de hoje. É com você, Eduardo. Boa noite, André. Boa noite a todos. Bom, são 30 anos, então tem muita coisa para ser falada, muitas experiências. Mas vamos lá, começando pela minha formação. Eu sou engenheiro mecânico, eu formei na Unesp. Eu iniciei a faculdade lá em Ilha Solteira, no campus de Ilha Solteira, mas eu fiz só 3 anos lá porque eu vi que não tinha muita oportunidade de estágio daquele lado, porque eu fiquei lá no final do mundo, ali no limite com o Mato Grosso. Então, normalmente, meus colegas iam para São Paulo fazer estágio. Eu falei, eu não vou fazer isso, atravessar o estado para fazer estágio. Então, eu resolvi fazer uma transferência para o campus de Guaratinguetá, que eu achei, o eixo Rio-São Paulo tem muito mais oportunidades, muitas empresas, né? Então, eu achei melhor transferir para lá para poder fazer um estágio mais sossegado, com menos deslocamentos, né? Então, eu fui transferir para lá, mas, assim, nessa transferência a gente perde alguma coisa, né? Como em toda a universidade, nem sempre são iguais as cargas horárias, então acabei perdendo algumas coisas, mas foi uma experiência muito legal, porque tem diferenças de faculdades, né? Entre a Ilha Solteira e Guaratinguetá, mesmo sendo da Unesp. As duas faculdades são da Unesp, mas são diferentes. Mas no último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Volkswagen de Taubaté. Então, já no estágio, já comecei a entrar no campo da automotiva, tá? Eu fiquei um ano fazendo estágio lá. Então, eu até peguei um projeto que estava sendo introduzido, um projeto novo de qualidade total. Então, foi uma oportunidade de aprendizado muito grande em relativo à qualidade. Bom, eu me formei em 89 e meu primeiro emprego, né, logo depois de formado, logo no começo do anos 90, é que um colega meu também, que estudava junto comigo, ele entrou primeiro na Toyota. Então, ele me chamou, me falou que estava trabalhando lá, e eu tive, assim, interesse também em trabalhar numa montadora. Como eu já fiz estágio numa montadora, eu queria continuar nessa área. Então, entrei em contato com esse meu colega, né, levei meu currículo lá, aí até lá na Toyota tinha uns conhecidos, né, outras pessoas além desse colega de faculdade, que me ajudaram para poder entrar na Toyota. Então, meu primeiro emprego depois de formado em engenharia mecânica foi na Toyota. E lá eu entrei num setor que era para fazer simplesmente melhorias, kaizens. Então, como o pessoal deve conhecer esse termo, já um termo bastante conhecido, Kaizen, que são melhorias, né, no processo. E eu cuidava do processo, era engenheiro do processo de pintura. E naquela época, né, entrei lá na unidade de São Bernardo do Campo, onde fabricava, né, o antigo Bandeirantes, aquela picape bem robusta, né, e que parece mais um caminhão do que uma picape. Então, muitos até têm saudades daquele veículo, porque em determinados locais, né, eu tive muito contatos com o pessoal de empreiteiras que falavam que somente o Toyota conseguia andar naqueles locais, tipo no Amazonas, lá no Pantanal. Então, era um carro bastante requisitado e bastante importante para poder se movimentar dentro daquelas áreas. Então, minha função principal, né, era fazer melhorias. Então, essa atividade me trouxe assim uma paixão muito grande, porque assim eu aplicava o que eu aprendi na faculdade lá dentro, né, do processo, utilizando todos aqueles conhecimentos que eu adquiri na faculdade para poder fazer melhorias no processo. E eu tive até uma certa ajuda, né, da empresa, porque assim, dentro da Toyota de São Bernardo do Campo, tinha basicamente todos os setores. Tinha fundição, forjaria, tratamento térmico, usinagem, ferramentaria. Então,
muitas das peças, né, das melhorias que eu fazia, eu projetava as peças, o equipamento, e fabricava ali mesmo, dentro da Toyota. Olha só, hoje em dia a gente não consegue fazer mais isso, né? Porque tudo imediato, tudo é muito rápido. Naquele tempo, não tinha essa rapidez, essa agilidade que é necessária hoje em dia. Então, a gente tinha tempo para poder fazer os projetos. Eu tinha uma escrivaninha, uma prancheta ao lado, então a gente desenhava à mão, né, os projetinhos, desenhava as peças, fazia o projetinho mecânicos ali, e colocava para fabricar dentro das áreas, né, dos recursos que tinha ali na planta. Então era uma coisa que bastante gratificante, porque você projetava, via o negócio nascendo ali, né, e acompanhava todo o aparecimento dos projetos, né, você conseguia acompanhar do começo até o final. Então é uma coisa bastante gratificante para mim, como engenheiro, ver uma obra sua sendo executada, implementada. Então aí que começou a minha paixão desse sistema, né? E a Toyota dá muita oportunidade de você se desenvolver, porque ela incentiva você a tentar fazer. Ela considera o quê? Que não tem nada perfeito, não tem nada ideal. Sempre dá para fazer algum tipo de melhoria. Então ela colocava essa coisa para a gente, né? Esse desafio para a gente. Então a gente se autodesafiava para poder estar sempre melhorando aquilo que já tinha de bom. Então, logo no começo também, na minha trajetória ali na Toyota, eu tive a oportunidade de ir lá para o Japão. Então, logo no segundo ano de trabalho, houve uma oportunidade onde a Toyota do Brasil estava mandando engenheiros lá para o Japão, com dois objetivos. O primeiro objetivo era para aprender diretamente lá da matriz as técnicas, a filosofia, a cultura da Toyota. E outro objetivo é que a Toyota do Brasil tinha uma visão de crescimento, porque até então, a Toyota do Brasil, não sei se todos sabem, mas ela foi a primeira planta da Toyota fora do Japão. Só que devido à economia, às restrições, por exemplo, de envio de divisa para o exterior, então a Toyota do Brasil foi deixada meio de lado porque tinha uma política aqui que não conseguia devolver os lucros lá para a matriz. Então, por isso que ela foi meio esquecida aqui e ela teve que, assim, trabalhar com as próprias pernas, né? Com os próprios recursos para poder se manter aqui no Brasil, tá? Então, assim, esse era o segundo objetivo, para que, com muitos brasileiros lá no Japão, o pessoal não está só, o Brasil existe, então vamos mandar um projeto para lá. Então, essa foi uma das intenções. Então, em 98, né, veio um projeto para o Brasil, a fábrica do Corolla em Indaiatuba. E eu participei desse projeto, foi um dos engenheiros responsáveis pela parte de pintura, porque eu sempre trabalhei nessa área de pintura automotiva. Então, desde a instalação dos equipamentos, como eu era da engenharia, eu participei ativamente na implementação desses equipamentos, de todo o projeto, né, relativo à pintura, e também participei em relação à produção, para poder definir os processos, os controles, o modo de cada processo, o que necessitava, né? Os recursos necessários para cada processo. Então, foi uma coisa que, assim, que foi bastante interessante para a minha experiência, estar participando de uma planta nova, começando do zero, tá? A gente também estava introduzindo coisas novas, porque no processo de pintura, a gente instalou alguns robôs, e esses robôs, né, naquela época, era uma novidade para a gente, porque lá na planta de São Bernardo, era tudo manual, não tinha nenhum robô. Então a gente teve que fazer um treinamento, a gente foi fazer treinamento lá no Japão, então até eu tive que aprender a língua japonesa na marra, porque apesar de eu ter cara de japonês, eu sou neto de japonês, então eu sabia algumas palavras, mas não tinha a fluência na língua. Só que, como a gente foi falar no Japão, fazer treinamentos, né, de manutenção, de operação do robôs, e assim, na época também, não tinha muitos brasileiros lá no Japão, então tinha uma dificuldade muito grande em relação a tradutores. E os tradutores que a Toyota conseguia lá,
eram pessoas comuns que falavam português e sabiam falar japonês, só que na parte técnica não sabia nada. Então, o que aconteceu então? A gente que sabia um pouco, a gente tem que fazer esse papel de tradutor também. Então, assim, porque a gente conhecia a técnica, alguma coisa da língua, então a gente tinha que se virar para poder traduzir para os operadores, né, o pessoal, os técnicos, que não eram japoneses, não eram descendentes do Japão. Então, nessa época, eu, nossa, aprendi muito, né, não só da língua, da cultura, mas também de outras áreas que eu não estava acostumado a lidar. Por exemplo, manutenção, pessoal de operação mesmo, né? Tem muitas atividades operacionais que eu tive que aprender para poder explicar para eles o que o pessoal lá do Japão estava querendo passar. Então, é uma coisa assim que eu guardo até hoje. Essa experiência aqui é uma coisa impagável, porque você participar de um processo desse, né, aprender, ter todo esse aprendizado, é uma coisa assim que não dá para mensurar. Isso acrescentou muito na minha vida profissional. Então, nessa implementação da fábrica, né, lá de Indaiatuba, então, eu depois desse processo de instalação da fábrica nova, eu fui definitivamente transferido. Então, eu saí de São Bernardo e fui transferido para Indaiatuba como engenheiro responsável da pintura. Então, lá a gente foi numa época bastante desafiadora, porque estava entrando também essa parte de informática que lá para 1998, 2000, ainda não era esses computadores pessoais, não era muito comum. Quando a gente foi para lá, na verdade, a gente tinha um computador por setor, por departamento. Então, você precisa ver como que era diferente da situação de hoje. Hoje, praticamente, todo mundo tem um computador pessoal, né, trabalhando, usando ele para o trabalho. Lá, naquela época, não tinha isso. Era tudo manual, os recursos eram bastante diferentes. Então, a gente teve que também, naquela época, ensinar o pessoal a mexer com a computação. Ensinar o Excel, ensinar a mexer nas planilhas. Eu tinha que bolar os procedimentos, todos os listas de checagens, de verificações. Então, uma coisa assim que a gente foi desenvolvendo, né, o processo, o setor, na medida que a gente foi necessitando das informações e tendo que gerenciar e controlar as atividades. Então ele não vinha pronto, então, do Japão. Vocês mesmos tinham autonomia de desenvolver isso aqui. Sim, tinha assim uma referência, né? Uhum. Ó, tem uma amostra que lá no Japão fazia assim. Então a gente fazia adaptação, porque assim, as plantas do Japão também são muito diferentes do que foi feita no Brasil, lá de Indaiatuba. Por quê? Por exemplo, lá no Japão, cada linha de produção produzia uns 500 veículos por dia. Uhum. Aqui, né, fazia em torno de 100 e poucos veículos. Né? Então é um nível bastante diferente de automação, de tamanho, de layout, de divisão de atividades. Então a gente tinha uma referência, só que a gente tinha que fazer todas as adaptações no local. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, e o pessoal também da produção não estava acostumado também com o nível que o pessoal trabalhava no Japão. Até vou contar uma história aqui que é diferença de cultura, certo? Nessa época que eu fui lá no Japão, que eu falei que fui transferido para lá, eu fiquei aproximadamente 2 anos lá no Japão, trabalhando lá no Japão. E algumas vezes a gente ia lá estudar o processo, para conhecer, para poder ver como que era o processo, como o pessoal, os operadores executavam as atividades. E eu aproximei de um processo, eu estava mais ou menos uns 20 metros da operação, um caderninho com a prancheta e anotando o que ele fazia, para aprender como ele operava. E não é que o operador reclamou que eu estava atrapalhando a atividade dele, ele falou, pô, dá para afastar um pouquinho mais aí, porque está me tirando a atenção e está me atrapalhando aqui? Eu pensei, poxa vida, estou a uns 20 metros de distância, estou atrapalhando ele. Que na verdade, assim, a gente está acostumado com o Brasil. Quando você chega ao lado de uma linha, ao lado do operador, na verdade o cara puxa um papo, quer conversar, quer, né? E essa é a nossa cultura, de estar ali, não importa você está trabalhando ou não,
ela conversa com você, né? De te dar atenção. Mas lá o pessoal é tão profissional que se atrapalha a operação, ele deixa de lado. Falou, não, tá me atrapalhando. Eu tenho que fazer a operação aqui, né? E se você tá atrapalhando, então afasta aí. Então, assim, uma coisa diferente que eu vi já no primeiro impacto, né? Da diferença de cultura, entendeu? E, assim, é uma coisa que muitas vezes você fica até meio assustado, porque não está acostumado com aquele tipo de comportamento, de situação, né? E você apresenta, realmente, o cara tem razão, porque se o cara está focado na qualidade, na segurança, no processo, se alguém está tirando sua atenção, você pode cometer um erro, você pode cometer um problema de qualidade, um problema de segurança até, né, porque está tirando sua atenção. Quando você está focado, você faz tudo certinho. Agora, quando tem uma outra coisa te chamando a atenção, você esquece do seu foco. Então, é uma coisa que a Toyota, ela prima muito. Você focar na sua atividade. As interferências, eliminar todas essas interferências para que os operadores, qualquer operador, esteja focado naquilo que está fazendo, para que seja feito da maneira correta, do jeito certo, e com segurança. Entendeu? Então, assim, uma coisa assim, cultural que a gente vê claramente, né, entre o Japão, né, o operador japonês e o brasileiro. Uhum. Mas isso não quer dizer que aqui a gente não consegue fazer da mesma forma. É lógico, tem algumas adaptações, aqui no Brasil, os operadores da Toyota, né, que são treinados, eles não são tão rígidos assim, mas conseguem chegar próximo. Uhum. Então, eles conseguem seguir as operações, mesmo sendo brasileiros, né, tendo uma outra cultura, outra educação, né, outro ensinamento, né, eles conseguem fazer as operações conforme os padrões da Toyota. Então, assim, isso foi uma experiência bastante grande, né, que eu tive, né, durante esses longos anos, e na medida que a gente foi tendo experiência, né, com o passar dos anos, a gente vai também ganhando novos cargos, né, sendo promovidos, pegando novas posições, e eu cheguei no momento que até eu me recusava a ser promovido, dizer assim, por quê? Porque eu gostava da engenharia, da atividade de ser engenheiro, tá? Ter o controle ali de estar fazendo, executando e vendo as coisas funcionando, tá? Quando você, a partir de um certo nível de gestão, você reduz a parte técnica e aumenta a parte, né, com relação às pessoas, à gestão de pessoas. E assim, eu gostava da parte técnica. Então, por isso que eu na minha carreira, né, eu protelei o máximo que eu pude, de estar subindo para poder ficar mais nessa parte técnica, né, e que é uma coisa que era minha paixão, eu gostava de fazer, e sempre que a gente está também na zona de conforto, a gente quer ficar naquele coisa que gosta de fazer, Sim. certo? Mas assim, com o tempo, né, gerindo pessoas, né, participando de novos projetos, novos desafios, a gente também vai aprendendo a gostar de outras coisas. Porque é muito... dá uma satisfação muito grande você ver pessoas se desenvolvendo, pessoas que você está lá orientando e tal, e crescendo também, né, dentro da empresa, né, a partir do momento que você, né, tipo, participou da formação daquela pessoa. Passar um legado, né? Isso, passar um legado, porque isso é uma coisa que gratifica, né, a gente. Pô, eu consigo passar meus conhecimentos para ela, então ela está conseguindo se desenvolver, crescer dentro da empresa. Isso é muito legal. E assim, a Toyota, ela dá muita oportunidade para fazer isso. Tanto é que ela tem uma atividade onde ela te incentiva a formar o seu sucessor. Então, para você ser promovido, você primeiro tem que formar o seu sucessor, para que essa pessoa tome seu lugar e você possa, né, enfrentar outros desafios. Agora, se tiver um sucessor, quem vai colocar no seu lugar? Então você não consegue sair. Então esse é o pensamento. Não é de muito pouquinho diferente que tem por aí que a gente vê, onde o pessoal tem uma competição entre eles e cada um vai, né, ter essa competição até
passa rasteira no outro para que ela seja promovida e não a outra. Né? Então, na dentro da Toyota tem um pensamento um pouquinho diferente. A gente desenvolve um sucessor, uma pessoa competente para tomar seu lugar, para que você possa tomar outras frentes, outros lugares, né? E também lá dentro da Toyota tem, assim, uma job rotation, uma rotação em outras áreas, para que você possa também ampliar seus conhecimentos. Então, muitas vezes você está na produção, aí você muitas vezes reclama da qualidade. Então você vai lá para a qualidade para sentir, né, como que é lá, para você ver as dificuldades de lá, e não reclame mais. Então ela faz esse tipo de coisa assim, né, que é interessante, porque quando a gente fala o termo, né, a pedra ou a vidraça, né, você está pegando, sendo a pedra é uma posição mais confortável, agora sendo a vidraça já é outra situação. Então, você estando invertendo essas posições, é interessante porque você vê a dificuldade do outro setor. Sim. Então, aí você consegue pensar melhor, refletir melhor, e reclamar menos e tentar ajudar mais. Uhum. Entendeu? E esse é um ponto forte dentro da que é o trabalho em equipe. Onde a gente trabalha em equipe, por quê? Porque a finalidade, o propósito dentro de uma empresa é o mesmo. Que a empresa vá bem, né? Ela tenha sucesso. Se ela tiver sucesso, todo mundo vai se beneficiar disso. Então, esse é o ponto, né? Agora, você dando rasteira, competindo com o outro, deixando, né, deixando de passar informações, então você nivela por baixo. Então, isso que muitas vezes faz com que muitas empresas fiquem patinando, não se desenvolvam. Aí, então, depois dessa experiência, então a gente também teve a oportunidade de trabalhar em outras plantas, né, querendo outros projetos, por exemplo, teve o projeto da implantação da planta de Sorocaba, né, que é uma planta bastante diferente, né, bastante atualizada na época, onde ela é chamada de Eco Factory, né, então ela é voltada tudo para poder, em relação ao meio ambiente. Então, assim, a gente perdeu várias coisas, assim, conceitos diferentes. E, como eu falei, meu primeiro emprego foi na Toyota e meu crescimento e desenvolvimento foi tudo dentro da Toyota, né? E até depois que eu saí dela, né, assim, eu tive um pouquinho de dificuldade em entender e usar alguns termos que é usado aqui fora, porque, assim, o pessoal falava sobre as metodologias, mas, assim, lá dentro da Toyota, muitas vezes, a gente separa muito essas metodologias, os conceitos, porque a gente vive aquilo lá no dia a dia, né? Então, eu falo, por que a gente usa isso? Por que fez assim? Não, porque essa maneira é correta, mas como surgiu as coisas? Então, depois que eu saí da Toyota, eu tive que estudar para poder aprender o nome das metodologias, né? Entender o porquê delas, porque assim, já está tudo natural dentro da gente. A gente foi desenvolvido dentro dela. Então, para você separar as coisas e enxergar conforme o pessoal de fora está enxergando, então foi assim, um desafio para mim. Até os termos que aqui fora é usado, né, que muitos deles, às vezes, lá dentro do Toyota, a gente não utilizava. Uhum. Né? Por exemplo, mapa de fluxo de valor. Muitas vezes a gente nem usava, dificilmente a gente usava esse termo lá dentro da Toyota. Aqui fora se ouve muito. Mas por quê? Porque o próprio conceito de mapeamento de fluxo de valor já está embutido em tudo lá. Então já nasce já com esse conceito. Então não tem que implementar nada, entendeu? Já vem da raiz, já, né? Isso, já vem pronto, né? Sim. Então, assim, então muitas coisas que a gente achava muito normal lá dentro, né? E a gente percebeu que quando a gente sai para fazer, né, hoje eu trabalho como consultoria e visito empresas, que isso não acontece, é diferente, é um mundo diferente. Uhum. Então eles não tiveram esse berço que eu tive. Então eles estão num outro nível. Então a gente tem que repensar, né, na maneira de tentar transferir esse conhecimento para eles, começando um modo mais suave, que
explicando qual que é o conceito, qual que é a base, qual que é, né, o propósito de cada coisa, que eles possam entender, né, para ver a utilidade daquilo lá. Uhum. Porque para a gente já consegue enxergar, já vendo, já consegue enxergar. Agora, para as empresas em geral, muitas vezes eles não enxergam isso, né? Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o 5S, que é muito conhecido, Uhum. né? Ainda hoje, né, apesar da internet, que você, né, com o Google aí você acha qualquer coisa, certo? Ainda falta muita informação de entendimento do que é o 5S, né? Muita gente pensa ainda que é só fazer limpeza, só deixar tudo organizado. Uhum. Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas por trás, né? Do que o 5S tem um propósito que o pessoal não conhece. Então fica assim, uma coisa que o pessoal tem uma imagem, né? Só tendo essa imagem, ela resulta em melhorias? Resulta, é alguma coisa assim. Mas num nível muito menor do que realmente ela pode, do potencial dela. Sim. Entendeu? Por exemplo, um dos propósitos do 5S, na verdade, né? A gente fala que tem 2 propósitos, né? Isso é tornar a área de trabalho visual, Uhum. certo? E eliminar o desperdício. Sim. Agora, tornar essa área de trabalho visual, o que é isso, né? Por exemplo, se você ter facilidade de enxergar se a situação lá do ambiente de trabalho está normal ou anormal. Se tem Isso. algum problema ou não. Se tiver algum problema, opa, já tem que fazer a arrumação. Agora, se tiver normal, você não precisa fazer nada, está normal. Então, isso vai dar agilidade à operação, né? Você não tem essa agilidade porque, assim, você pode ir qualquer, acho que linha de produção, qualquer fábrica, qualquer empresa. Você perguntar para a pessoa, você tem tempo sobrando? Ninguém vai falar que, que tem, não é verdade? Todo mundo vai falar que está faltando tempo, que precisa de, né, mais tempo, que se o dia, né, tivesse 48 horas ia ser excelente, porque daria para fazer mais coisas. Mas por quê? Porque as coisas não estão feitas de um modo adequado, né? A gente tem que ter agilidade na produção. Isso aí, né, essa organização do 5S, né, melhorar a gestão visual, é uma das funções do propósito, para que você consiga, né, só com batida de olhos, você chegar à situação e ver se está normal ou normal, para você tomar uma ação. Então, são coisas assim que a gente aprende, né? Lá na Toyota a gente isso era normal para a gente. Agora, para uma empresa nova que está ainda aprendendo o Lean, se desenvolvendo, você tem que ser ensinada, tem que trocar o mindset, né, o modo de pensar, para que ela, né, possa enxergar isso e ver os benefícios da metodologia. Uhum. Né? Se ela não conseguir ver os benefícios, ela vai fazer naquele momento porque alguém está pedindo, e no segundo momento não vai fazer mais nada. Sim. Então é uma coisa assim, bastante, que a gente fala, tem que implementar uma cultura, não uma ferramenta, tem que implementar uma cultura. Né? Porque se implementar a cultura, ela vai fazer aquilo anormal, como se fosse um dia a dia. Não vai Sim. ter, né, dificuldade de fazer. Tá? Sempre tem que fazer os operadores, quem está envolvido no processo, comprar a ideia, né? Isso, exatamente. Ideia, isso aqui é bom, isso aqui vai trazer resultado e vai deixar meu trabalho mais fácil. Exatamente. Só que Aí, isso, a percepção do operador, de quem está recebendo o treinamento, ou quem está querendo implementar uma coisa, eles não enxergam muito bem isso, né? uhum. Então, o normal é o pessoal ter uma resistência, porque está numa zona de conforto, então vem uma outra pessoa querendo fazer algumas mudanças, fala, opa, calma aí, isso aqui funcionou até tantos anos, porque você quer mexer, né, aqui, né? Não mexe comigo. Então, assim, tem muita resistência. Então, a gente tem que mostrar, através dos exemplos, que dá resultado e que vai beneficiar a ele, né? Não só a ele, mas toda a área. Aí, Uhum. quando você conseguir mostrar isso, aí você vai ter a aderência necessária para que Sim. consiga implementar outras metodologias, outros conceitos, certo? E, assim, dentro da Toyota até, eu senti uma dificuldade de compreensão, né, dos propósitos de cada coisa, certo?
Então, por isso que eu até escrevi um livro, né, o livro FMDS da Toyota. Então, nesse livro, eu quis escrever de uma forma que bastante fácil de ser compreendido. Então, os conceitos ali colocados sejam fácil compreensão. Porque, assim, a maioria do pessoal consegue entender uma metodologia aqui, uma outra metodologia ali, mas a relação que tem entre elas, muitas vezes não consegue enxergar. E o Lean não é só uma metodologia, não é uma ação só, é uma ferramenta. São várias ações, várias metodologias, vários conceitos que tudo se relacionados, que se trabalharem, né, em conjunto, ela dá um resultado muito, muito grande, muito significativo. Então, assim, isso que muita gente não consegue compreender. Vamos implementar aí o 5S, ou trabalho padrão, né? Ou aplicar a metodologia de PDCA para resolver o problema. Tá, isso ajuda? Ajuda. Mas daria potencializar tudo isso, né, se a empresa conseguir compreender todo o Lean, todo o sistema Toyota de produção. Entendeu? Então, essa é uma batalha nossa, né, que a gente, no dia a dia, tenta transmitir às pessoas, né, tudo aquilo que a gente aprendeu no dia a dia, tá? Com essa nossa experiência, nossas visões, né, aí a gente dá algumas dicas de como fazer, como analisar, como atuar em cada frente, entendeu? E assim, para cada tipo de problema, a gente tem uma solução específica, né? Sim. Então, a gente tem que saber qual que é a melhor ferramenta para aquilo lá, tá? E assim, a gente, no nosso dia a dia, a gente tem vários desafios. Agora, como superá-los, né? Como tratar cada desafio desse? Porque, assim, esses problemas que a gente chama, muitas vezes são problemas bons, tem os problemas ruins e os problemas bons, porque qual que é a definição de problema? Que a gente coloca a definição de problema, essa é o gap entre a situação atual e a situação proposta, que você quer atingir. Então, muitas vezes, essa diferença não é sempre ruim. Pode ser uma diferença boa, porque assim, se você, por exemplo, atingiu uma meta, mas só que você quer uma meta acima. Não, vou melhorar ainda mais, por exemplo, eu quero me tornar o melhor nessa área. Então, você colocou subiu o sarrafo lá, né? Então, você criou um gap, então virou um problema. Só que um problema bom. Sim. Porque se você alcançar ele, você vai ser o top. Então, assim, muitas vezes a gente trabalha, né, falando de problema, nem sempre problema é problema, tá? E esses problemas, a gente trata eles, né, de uma forma sistemática, de uma metodologia bem padronizada, né? A gente até chama essa metodologia do PDCA de 8 etapas, né? Que é uma metodologia mais simplificada, onde você consegue resolver qualquer tipo de problema. Tem outras metodologias, tem outras formas de resolver, mas essa que a gente utiliza é uma metodologia bastante acessível, onde não só o pessoal de engenharia, mas também o pessoal de chão de fábrica pode utilizar a mesma metodologia para resolver qualquer tipo de problema. E esse problema, esse gap, né, ela pode ser qualquer tipo de problema, pode ser administrativo, né, do chão de fábrica, um problema, por exemplo, de projeto. Sim. Pode ser coisas bastante sofisticadas também. Não está limitado só à organização, à melhoria de processo dentro da operação, né? Exatamente. Toda e qualquer atividade pode ser melhorada, pode ser feita mais organizada, mais têcnica. Sim, exatamente. Então, assim, essas coisas, né, esses conceitos, essas metodologias, né, até me fascina porque, assim, a gente vê o potencial delas, né? A gente vê, por exemplo, que muitas empresas têm deficiências em certos pontos.
Então, se tivesse conhecimento dessas metodologias, eles poderiam estar em um outro patamar, outra situação, totalmente diferente de que elas se encontram, né? Então, o Lean, ele sempre é focado na eliminação de desperdícios. E a gente vê desperdício para todo quanto é lado. Uhum. Então, a gente trata dos 7 desperdícios, né? Até na internet você vê muito mais que 7, falando em 8º, 9º, 10º, e assim por diante. Mas precisa aumentar a quantidade de desperdício. Esses 7 já são suficientes. Se você resolver esses 7, teu nível vai estar outro, né? Vai ser transformador, se você eliminar esses 7. E muitos deles, que chamam de 8º, 9º e tal, são resultantes de um desses 7. Tem relação, né? Então, a gente tenta transmitir isso, né, para os nossos clientes e tal, e trabalhar em cima desses 7 desperdícios, porque um dos objetivos do Lean, né, do sistema de produção, é eliminar esse desperdício, que está em todo lugar. Isso é uma coisa interessante. E, às vezes, a pessoa não consegue enxergar, mesmo estando do lado, convivendo com o desperdício, está tão acostumada, muitas vezes, que ela nem percebe, está ali, né, na cara, só que não percebe. E é dinheiro sendo jogado fora, né? Realmente essa mudança cultural, né, que é o mais importante, né, Eduardo? Uhum. Muitas vezes a cultura está enraizada já do desperdício, que a pessoa acaba entrando no natural ali, ela mal percebe, e quando vem, né, um consultor, alguém de fora, alguém para identificar ali, né, há aquele primeiro momento, né, de resistência, mas aos poucos, né, a pessoa vai identificando realmente que pode ser melhorado muita coisa que a gente no dia a dia não vê realmente, e como bem citado, né, sempre está faltando tempo, né, para produzir, para fazer, então nunca dá tempo de enxergar, né, o que pode ser melhorado, né. Então, realmente é muito importante nessa questão da mudança cultural, que a gente precisa, né, essa cultura do Lean, de fazer certo da primeira vez, identificar, né, os desperdícios, todas as fontes de desperdícios, é extremamente importante. Aí eu venho com uma pergunta. O senhor já dentro desses 4, 5 anos que está na consultoria, já teve a oportunidade de passar por diversos tipos de empresas já, né? Qual que o senhor teve mais dificuldade ali de entrar na cabecinha? Assim, como eu falei, as atividades são bastante diferentes. Por exemplo, hoje em dia, nosso trabalho está bastante voltado para o agronegócio, que é totalmente diferente da automobilística que eu convivi e vivi por 30 anos. Só que, assim, todas as metodologias são aplicáveis. E a gente está vendo, assim, o processo é diferente. Mas o processo tem suas particularidades, e tem pessoas, por exemplo, que trabalham lá, que são especialistas naquele processo. Então, eles podem te explicar como funciona. E eu, assim, consigo orientar essas pessoas para usar a metodologia naquela atividade. Então, fazendo perguntas e colocações, questionamentos da maneira correta, você consegue desenvolver e aplicar essas metodologias, né, tanto, né, na automobilística como no agronegócio. Né? Imagina só, fazendo isso em plantações. Né? Eu nunca ia imaginar que ia aplicar a metodologia em plantação, de nada, né? Mas dá para aplicar. Tá? E a gente vê assim, os resultados. Até uma experiência recente, que eu atuei bastante na área de administrativa. Então, ajudei áreas de financeiras, governamentais, jurídicas. Então, consegui orientar esse tipo de atividades que é totalmente fora da minha formação. Né? Formei em engenharia mecânica, né? Trabalhei em uma indústria automobilística. Né? O meu contato com, por exemplo, a área administrativa, foi o máximo foi lá chegar, pegar minha senha lá no balcão do RH, ou pedir outra coisa, o crachá, máximo isso, tinha conversas sobre as atividades, os assuntos. Mas, assim, a gente consegue
adaptar as metodologias nessas atividades. Então, não precisa conhecer a fundo o processo, a atividade. Mas você sabendo como que ela funciona, como ela consegue aplicar, você, com a ajuda da pessoa, do especialista, você Sim. consegue implementar qualquer coisa. Então, assim, você fala, você teve alguma dificuldade em alguma área? Eu falo assim que, na verdade, não, eu tive dificuldade assim, aprender os termos da área. Isso é difícil, porque são termos totalmente diferentes, novos para mim, e eu fiz engenharia para não ter que decorar, porque eu sou péssimo em decorar palavras ou coisas, né? Eu sou mais de raciocínio. Então, assim, essa é a minha dificuldade, de guardar as coisas no termo, mas, fora isso, né, eu não encontrei ainda dificuldades para implementar esses conceitos em outras áreas, não. Legal. Olha, muito bacana o nosso bate-papo. Gostaria de chamar o senhor para conversar outras vezes aí, a gente falar propriamente de fazer um plano real aí, a gente trazer uma problemática e difundir um esquema de 5S, uma melhoria ali, a gente fazer um outro videozinho falando um pouquinho de 5S, um pouquinho do TPM, né, da gente fazer um bate-papo ali, e fazendo esse comparativo, né, entre empresas. Aí eu vou pegar algumas fotos bem drásticas, assim. Aí a gente faz um bate-papo mais na prática, realmente. Agradecer o senhor aí pelo tempo, pelo ensinamento, né? Espero que seja o primeiro bate-papo de muitos aí, né? A gente agregar realmente conhecimento, e essa troca de valor é sempre muito importante, e gostaria que o senhor acompanhasse o canal e ficasse ali junto com a gente também. Ah, legal. Ô, André, foi um prazer estar fazendo esse bate-papo, né? Essa conversa, e eu sou suspeito em falar, né? E sobre Lean, sobre TPS, sobre sistema de produção, realmente é um prazer estar falando, é uma paixão minha. Eu convivi, né, toda a minha carreira com isso, então, assim, é muito gostoso estar falando de uma coisa que você gosta e entende, né, e quer passar esse conhecimento para outras pessoas. Show de bola. E eu sou fascinado, né? Então eu vou ficar perguntando sempre. Pode convidar que a gente, né, Vai vai continuar estar os participando sim. bate-papos, né? Opa, Obrigado mais uma vez, Eduardo. boa noite aí, e agradeço todo o coração.